Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, sou o Rafael Dalla, estou aqui com dois experts em Salesforce hoje. Douglas, e aí Douglas, belezinha? E aí, beleza, Dalla? Vamos embora, e estamos aqui com o Marcelo Rosenthal. E aí, Marcelo, tudo certo? E aí, Dalla, tudo excelente. E hoje a gente vai conversar aqui no podcast sobre a ilusão de achar que só contratar o Salesforce já resolve tudo, todos os problemas de CRM. Antes disso, lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce para desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Então, se tá com algum problema de CRM, tá achando que dá para melhorar, é com a gente que tu tem que falar. É isso aí. Um ponto importante antes disso, já lembrar, se não está inscrito no canal, já se inscreve. Lembra, se estiver assistindo na televisão, clica ali, dá um toque no controle, vai aparecer o primeiro botão que aparece ali em cima, já é o botão de se inscrever. Coloca ali para se inscrever, deixa o teu like aí que vai nos ajudar a ficar mais feliz e mais empolgado em gravar esse podcast aqui também. Fechado? E para startar, Rosenthal, quero te perguntar aí, porque a gente conversa muito técnico normalmente aqui no podcast, e esse tipo de problema aqui de achar que só contratar resolve é uma coisa que a gente não aborda tanto. E eu queria saber, existem muitas empresas que acham que é simplesmente contratar o Salesforce ali e sair usando que ele já vai resolver todos os problemas de CRM ali que eles imaginam? Cara, tem bastante, tá? A gente, principalmente a área comercial, quando a gente conversa com muito cliente, né? Muitos, eu acho que eles entendem que, estou comprando as licenças do Salesforce, né? Estou trazendo o Salesforce para dentro de casa e a jornada, ela vai ser uma jornada simples, onde eu vou colocar aqui dentro da empresa, vou habilitar, todo mundo vai começar a utilizar e a gente já vai extrair valor, né? Como é que eu posso resumir, né? O Sales, né? O Salesforce, ele é tanto um no-code, um low-code, e eu brinco ali que também ele é extremamente hard-code, né? A gente consegue fazer o que a gente quer ali dentro. E é a mesma coisa, por exemplo, assim, ele já tem as configurações pré-definidas, né? Tu vai ter ali no começo, cara, eu vou criar o usuário, eu tenho que montar uma hierarquia, né? Dentro dos meus usuários, quem é que vai poder estar acessando, usando o que, etc. Mas, cara, então vamos pensar, cara, eu não criei nada, eu só criei um usuário, eu vou sair utilizando. Ele já vai ter uma estrutura de account, de lead, virando oportunidade, indo para pedidos. Isso daí, por default, a org, ela já vai vir assim. Só que o default é o que seria o processo o mais simplista possível. Tanto em termos de etapas de funil, não vai estar integrado com absolutamente nada, né? A gente já sabe que, principalmente quando eu vou colocar numa empresa tão importante quanto colocar a ferramenta, né, fazer o uso do Salesforce é integrar ele com outros sistemas, né, para buscar informação, sei lá, vou subir a visão 360, cara, primeira coisa, coloca como é que tá as questões do pagamento das faturas do cliente, sabe, tu tem que subir o histórico, o que esse cliente já comprou aqui dentro, sabe, então, sei lá, vou ir dentro do SAP, busco os pedidos que ele já fez, sabe? Como é que tá todas as questões de pagamento? Sim. E muitas indústrias ali trabalham também, tipo, com saldo de cliente, né? Cara, traz isso aqui para quando eu estiver atendendo, eu conseguindo usando isso daí, né? Eu estar tendo essas informações, né? Quem tá usando o 360. E, cara, se eu for pelo default, não vou ter isso, né? Então, daí tu vai ter que estar trabalhando com Sales e outros sistemas, né? Entendi. E normalmente, do que vocês pegam ali de alguém que contratou achando que ia ser desse jeito. O que normalmente acontece já no início, assim, que ele começa... Onde é que ele começa a bater? De repente ele pega e diz, isso daqui não é o que eu tava esperando. Já começa porque simplesmente o processo que ele viu, a demo que ele viu, ela é em cima de uma org que ela já foi trabalhada, ela foi personalizada. Então, geralmente, quando, né, no processo de vendas entra, é apresentado para o cliente a ferramenta, mas a ferramenta está personalizada para o que ele precisa ver, para as dores que ele trouxe no momento da pré-venda. Né? Exatamente. E vamos colocar assim, nem é uma personalização tão grande, né? Não é. É coisa simples de fazer, vamos colocar assim. Só que muitas vezes, até porque geralmente quem compra a ferramenta não é a TI, né? Geralmente ali é a área comercial, é a área de marketing, é a área de atendimento. Então, na expectativa deles, até porque é um investimento relativamente alto, né? Quando a gente está falando de Salesforce,
já vem tudo meio pré-pronto, tudo meio setado, e não é bem assim, né? Tu precisa pelo menos saber o que tu quer para te conseguir expor ali na ferramenta. Então, isso até a gente já falou aqui, né? Mas um dos principais pontos envolvendo a aquisição de uma ferramenta como Salesforce é o planejamento. E Processo, né? E esse tu saber como tu vai colocar dentro, né? ele já começa antes mesmo de tu adquirir as ferramentas. O ideal seria até tu já contratar consultoria antes para construir comprar a junto. licença. Né? Exatamente. Isso. Mas é um processo que nem sempre acontece assim, né? Mas basicamente é isso, assim. Cara, isso que o Douglas falou, eu concordo bastante, assim, sabe, Douglas? Cara, eu tô trazendo, pensa assim, eu vou colocar dentro aqui de casa o CRM número 1 do mundo. O melhor CRM que existe. Não tem, tipo, é disparado, assim. Ele é o melhor CRM que tem. Eu tô pronto pra isso? Olha, como é que é hoje o meu processo comercial? Como é que é o meu funil? Eu tenho o meu vendedor e o meu representante. Como é que eles atendem o meu cliente? Como é que eu quero que eles atendam, sabe? Como é que eu tiro o pedido? Como é que eu consulto o pedido? Como é que essas informações elas estão girando, sabe? Como é que eu tenho hoje... Os caras acompanham a carteira dele. E isso não é nem sistema, a gente não tá falando de sistema, a gente tá falando de entendimento do negócio, né? Então, isso às vezes é o que eu vejo que gera uma frustração muito grande. É o cara que não tem isso ainda, sabe? Ou ele até tem, só que não está estruturado em termos de processos, em termos de forma de trabalho, etc e tal. E ele acha que colocar os seios isso vai acontecer magicamente. Mas não é. Cara, a ferramenta é apoio. O grande ponto ali também é pessoas, processos, trabalhar junto com ferramentas, sabe? Na tua opinião, qual é o sintoma que eu posso dizer que eu não tô preparado pro sales? Que perguntinha boa, cara, mas é uma pergunta boa. Mas acho que a grande pergunta que se tem que se fazer é: tô contratando Sales Cloud. Para quê? Né? Para ter o meu processo de venda estruturado dentro de uma ferramenta onde eu consiga ter a visão única, unificar diversas ferramentas que eu utilizo e eu conseguir ter a visão da comunicação do meu vendedor com o cliente e eu ter um processo unificado entre todos eles. Eu consigo escrever isso no papel para reproduzir na ferramenta. Eu acho que esse já é um ponto, sabe? Se eu não consigo ter isso, se eu não consigo descrever esse processo, talvez eu precise de ajuda para estruturar isso, sabe? E conte com a gente para isso também. E aí que a gente entraria. Porque, cara, isso eu acho que é o fundamental, sabe? É conseguir se planejar, tu montar um planejamento, tu montar, sei lá, cara, faz um desenho de arquitetura de negócio, sabe? Como é que as caixinhas vão estar se comunicando, sabe? O que eu espero em cada etapa. Tu tem que ter isso daí. Isso daí vai fazer também com que a adoção dos vendedores, dos atendentes, né? De quem tá utilizando o Sales seja algo melhor assim, né? Porque, cara, é importante também. A gente tem que ter muito cuidado quando vai colocar o Salesforce, não vir trazendo tudo de uma forma desordenada, desorganizada para dentro do Sales. Vou pensar assim, até porque daqui a pouquinho tu pode ferir conceitos de CRM, trazer responsabilidade que não é de CRM, né? Mas também tu tem que olhar tem que olhar o teu processo e ver a melhor forma que o Sales está se queixando do teu processo. E também qual é os parafusos que eu aperto ali dentro do Sales, eu customizo, eu modifico, eu faço ele se adequar para estar fazendo mais sentido para tua realidade, né? Porque a gente sabe que cada empresa é uma realidade, né? Ele não pode ser uma ferramenta que vai dificultar a vida do teu vendedor, do teu atendente. Ele tem que ser uma ferramenta que vai agregar valor, que vai otimizar os processos deles e que, por consequência, né, vai acabar aumentando a produtividade dele. Quer ver? Até para ter um exemplo claro assim, que eu tenho uma indústria e eu tenho, sei lá, tenho uma consultoria, eu vendo serviço. SR, por exemplo. SR, eu vou ter vários canais de aquisição de lead, porque a gente internamente a gente usa o Salesforce. Então, cara, como é que é? Casa de ferreiro, espeto de prata, né? Então, a gente usa isso também. Daí o que a gente tem? A gente tem visitas que a gente faz, a gente tem toda a parte de outbound, tem feiras que a gente participa, a gente, como é parceiro da Salesforce, a gente recebe deals que a própria Salesforce nos convida para participar com eles. Tem toda a parte ali do marketing digital, né? De Google, Meta, sabe? Então ali tem as landing pages, então vai a entrada de vários leads via landing page, tem patrocinado do Google. Então, cara, tem vários canais de entrada. Isso, eles vão cair dentro do funil de lead, né? Onde a gente já deixou lá
com as nossas etapas certinho, que quando entra ali, daí eu e o Douglas, a gente já sai atuando para ver, cara, esse cara, porque daqui a pouquinho tá vindo muito lead errado, então a gente acaba filtrando, etc e tal, e daí, cara, conseguir marcar uma reunião, etc, daí isso que vai virar uma oportunidade, né? E daí dentro da oportunidade vai ter, porque nem, por exemplo, o SR, né? Alguém que vende serviço. Primeira etapa é o quê? É fazer a reunião, apresentar. Cara, fez sentido, tá bom, tu vai precisar de uma demo, então se tu precisar de uma demo, vai pra etapa de demo. Ah, eu não tenho sales, eu quero colocar o sales, tu vai ter uma etapa de cadastrar, a gente chama cadastrar o PL junto a Salesforce para vir o executivo da Salesforce pra gente vender junto com eles uma licença Salesforce. Não, esse cara daqui eu não preciso, eu já tenho dentro de casa, eu quero um assessment para tu entender como é que eu tô aqui dentro aqui para saber o que eu tenho que arrumar. Então essa é uma outra etapa. Depois disso vai ter proposta que a gente vai enviar, negociação, o aceite, daí depois vai para contrato, né? E daí depois terminou ali o contrato, depois tem as recorrências de serviço, pode ser por projeto, fábrica, etc. Né? Então tem as etapas, mas isso é uma empresa de consultoria. Sim. Se tu olhar para uma indústria, como é que a indústria, o que a indústria faz? Eu tenho meus representantes, eles têm a carteira dele, que são clientes cadastrados dentro da minha base, né? E daí também, cara, eu quero abrir mercado, vamos colocar. Cara, então o cara sai pro interior, ele vai visitar um monte de cliente. Cara, esse cara daqui, ele quer, sei lá, eu vendo sapato. Esses caras daqui, ele tem uma loja, eles querem comprar o sapato. O que tu vai ter? Não existe o lead, sabe? Tu até pode ter o lead alimentar, tipo assim, quando eu tô prospectando numa região, tu pode trabalhar com lead, etc. Mas o que vai acontecer? Provavelmente tu vai ter uma etapa que é um funil de cadastro. Que as pessoas, elas querem ser meu cliente. Sim. Mas, cara, faz sentido esse cara ser meu cliente? Ele tem questões financeiras, ele tem condição financeira, ele não tá, sei lá, em Serasa, por exemplo, com muito título protestado. Então, daí depois tu faz esse cara daqui, né? Daí vai passar num funil de cadastro, daí ele virou um account e depois o representante vai para a carteira dele, ele vai trabalhar relacionamento e vai tirar pedidos daquele cara, ele vai fazer pedidos, entendeu? Então, daí tu não tendo oportunidade, tu vai ter o account, o trabalho dele é gestão de relacionamento, gestão de conta, né? Sim. E depois daí vai cair num funil de pedidos que tu vai estar fazendo, daí com as regras da indústria para isso daí. Tu entende que são processos diferentes. Sim. Então tu tem que estar... Cara, eu vou colocar vocês dentro de casa. Cara, como é que é o teu processo? Como é que tu trabalha? Como é que a gente faz? E o sales, ele vai servir para todo mundo, entendeu? Sim. Ele serve para todos. Serve A diferença é que ele tem que ser adaptado para todos. Exatamente. E me diz uma coisa, vocês que já participaram de vários projetos, usam o Salesforce, de quem que é a responsabilidade de tirar valor do CRM? É da consultoria? É da diretoria? É da equipe de TI? Ou é de todo mundo junto? De quem que é essa responsabilidade de extrair o máximo valor do CRM que a gente está contratando? Cara, eu tenho a visão, até vamos pensar assim, ó. O CRM, quando ele entra, ele acaba sendo um sistema crítico da empresa, da companhia, né? Se ele parar, se ele der problema, cara, tu tá afetando a boca do corpo, né? A área comercial vai parar de alimentar. Se for na service, por exemplo, a área de CS, atendimento ao cliente, então tu vai estar afetando o teu principal ativo, que é o cliente. Eu sempre entendo que a responsabilidade ali é por exemplo, se a área comercial contratou, vamos pensar assim, é dela, mas também da alta diretoria. A alta diretoria tem que estar olhando, tem que estar trabalhando em questões de alinhamento. Dependendo da empresa, tem empresa maior que tem ali todas as áreas de processo, o processo tem que estar envolvido, sabe? E, óbvio, TI, dependendo de algumas, vai entrar por TI, o banco, por exemplo, quase sempre entra por TI, né? Então tu vai ter que ver ali quem, dentro do teu contexto. Mas, cara, pra mim, ali, isso daí é uma decisão de alta diretoria. É tipo assim, a área de marketing quer colocar o Marketing Cloud. Cara, daí tudo bem ali, tu tá tratando sobre regras de relacionamento, etc. É uma ferramenta, se ela for trabalhar, tipo, não integrada com as outras clouds, daí ok. Mas, cara, se eu colocar isso em termos de atendimento, em termos de gestão de relacionamento de cliente, account, venda, cara, daí a responsabilidade, eu pelo menos, minha opinião, cara, a alta diretoria tem que estar olhando, vai ter uma diretoria ali, a comercial, sei lá, que vai ser a responsável pelo dia a dia aquilo, mas vai ter que estar se reportando e cara, é um investimento da companhia. Eu enxergo assim, sabe? Sim. Ali é de todos, assim, né? Então, e TI, cara, TI tá fodida como sempre, né? Vai ter que entrar junto. Sim, vai estar com a corda já. E para vocês, o que diferencia também uma empresa que extrai um valor real
para uma empresa que é frustrada com a ferramenta? Qual é a diferença de uma para outra? Ambas vão investir, tá? Financeiramente. Mas o que acontece? Algumas empresas, elas não enxergam o Salesforce, o CRM, a nuvem que ela tiver contratada, como protagonista. Aham. E aí, por exemplo, né? A gente tem uma indústria que, seguido ali, a gente abre negociação para tratar de algum projeto ou não. O Salesforce, ele tá implantado já há anos, ele é utilizado pela área comercial, mas o vendedor, no momento de fechar a compra, ele tem que lançar o pedido no Salesforce e depois ele tem que lançar num outro sistema interno. Uhum. Então, o que isso quer dizer, né? Tipo, o Salesforce, ele não é o protagonista, né? E até Aham. pelo volume de investimento que é feito nos projetos nele, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí entra também um pouquinho naquilo que eu tinha falado antes, né? De que a ferramenta, ela não pode ser um problema na vida do usuário, Uhum. né? Então, pô, né? Aonde que vai registrar o pedido de fato do cara? Né? É no Salesforce ou não é no sistema interno? É no sistema interno, onde que o cara vai usar, vai investir mais tempo, mais carinho lá no pedido, sabe? Daí tu vai olhar lá no Salesforce, tem oportunidade sem atividade registrada, não tem todas as informações preenchidas, né? Um monte de oportunidade sem nenhum tipo de registro do que foi tratado numa visita, numa ligação, numa mensagem. Então, o Salesforce, ele acaba meio que não gerando o valor que ele deveria gerar. Uhum. Já tu vai olhar em alguma empresa onde, cara, Salesforce é a ferramenta que vai entrar aqui, é o que vai mandar em todo o resto. E a gente tem N exemplos aqui. Os caras investem de verdade, sabe? Todas as áreas são envolvidas, e não só a autodiretoria, né? Envolvido também o usuário, para trazer lá a visão do cara que tá lá, que vai estar lá na ponta, sabe? E aí as coisas acabam funcionando, né? E aí, de fato, claro, né? Ele nunca vai começar como sendo o teu sistema principal, né? Aos poucos ali ele vai sendo integrado. Ele assume o protagonismo. Exatamente, ele vai assumindo aos poucos, ele vai eliminando planilhas, né? Ele vai cada vez mais sendo melhor integrado com as tuas outras ferramentas, um RP da vida, uma ferramenta de mensageria, de comunicação, daqui a pouco já está interligado a área de vendas com a área de marketing. Então, quando todas as áreas estão enxergando isso da mesma forma, os investimentos eles estão sendo feitos para as melhorias, aí o valor é extraído. Uhum. Cara, e até complementando assim, ó, eu acho que tu falou, acho que vai muito pelo que tu tá dizendo. Pra mim, o cara, quando tu vê assim, quando ele começa a extrair valor, cara, eu vou olhar assim, o cara colocou o Sales Cloud. Onde é que eu faço a gestão do meu time? É pelo CRM, Sales. Como é que eu sei o que ele tá fazendo das atividades que ele tem que fazer? Salesforce. Como é que tá o atingimento da minha meta no mês? Olha dentro do Sales. Uhum. Quando aquilo ali se torna a fonte da verdade, sabe? Uhum. Cara, qual é o que eu tô trabalhando? O que eu tenho no meu funil aqui de negócio que eu acho que eu vou fechar? Cara, olha dentro do Sales. Tá, o que eu pretendo fechar nesse mês? Cara, vai dentro do Sales, vamos ali, olha no relatório o que eu tenho previsto para fechar esse mês ainda. Cara, tem que estar ali. Quando eu vou junto com provavelmente eu vou fazer a minha diária com o vendedor, com o time de vendedores, cara, eu vou abrir os Sales, o que tá dentro do Sales é o que vale, o que não tá, não existe. Entendeu? Então, ali, cara, tu tem que... porque a ferramenta, ela te dá tudo isso. Tu tem que trazer ela pro teu dia a dia. Quando tu tá começando a tomar decisão baseada em cima do que tu tá olhando ali dentro do Salesforce, sabe? Sim. Quando, cara, daí ela acaba sendo mesmo o teu grande gerador de valor, assim, sabe? Sim. Tu tem que estar ali dentro. Não é só projeto, não é só grana, é mentalidade da empresa. Daí, por isso que o Marcelo trouxe, né, que, ok, a responsabilidade técnica de trazer insights, de implantar, etc., é da consultoria. Mas a responsabilidade de fazer dar certo, de fazer gerar valor, é diretoria, é alta gestão, é média liderança, né? A empresa, ela precisa absorver a cultura de CRM e usar ela, de fato, como os dados que estão ali, que o CRM entrega, eles como sendo a verdade. Né? É isso aí. Cara, perfeito. E me diz uma coisa, por exemplo, eu tô assistindo aqui o podcast e, cara, eu começo a me dar conta que às vezes o pessoal acha uma coisa, mas não é. Mas eu começo a me dar conta que eu não tô extraindo o máximo do Salesforce aqui, né? Isso aí é todo dia. Eu não tô extraindo. comercial@srconsult.io. Mas aí, cara, como é que eu tenho certeza que a consultoria vai mudar o meu jogo? É que falando sério, né? Por exemplo, quem nos procura que tá com essa questão,
como é que a gente faz? O que que a gente... Eu acho que o primeiro ponto, cara, quando falar tanto com o cara, com SR ou com alguma outra consultoria, etc., o primeiro é tu ver se realmente quem tá falando, ele tá realmente se preocupando de uma forma genuína com o atuador. Eu acho isso, sabe, cara? Eu vou chamar o cara que quer só me vender, coisa assim. Cara, não é assim, sabe? Porra, não é, cara. A relação, ela tem que ser um ganha-ganha. Uhum. E a consultoria, quando entrar, ela cara, é pra ser um grande parceiro. Vai estar ali contigo no dia a dia, sabe? Vai estar, cara, matando os leões do dia a dia, né? A gente brinca ali. Vai estar entendendo o teu negócio, vai estar te conduzindo. Obviamente, vai ter momento ali que vai ser complicado, vai dar problema, etc. Mas vai estar junto, vai estar abraçado, vai ser do outro lado, né? Então, daí, o que a gente tenta passar, né? Porque o que mais chega pra gente é cliente machucado, né, Douglas? Cara, isso é... Eu fico... Cara, fala um pouco de palavrão, azar. Eu fico meio puto. Porque os caras... E a maior parte dessa galera, eles já gastaram ainda o orçamento com um troço que não deu certo. Daí, quando chegam pra gente, já estão frustrados. Machucado e já o orçamento tudo estourado, assim, sabe? Cara, Mas a gente tem um bastante case de mudança dessa percepção, né? Então, o que a gente acaba quase sempre fazendo, cara? Isso daí gera um valor legal pros caras. Cara, deixa a gente, vamos entrar, somos teus parceiros, a gente quer entender o que vocês estão fazendo. Vamos fazer um assessment, deixa a gente olhar, deixa eu te mostrar o que tu precisa fazer. Ser transparente, já te dá, cara... Pra tu ter isso tudo que tu quer, tu vai precisar fazer isso. Cara, menos de tanto tempo não vai ter como fazer. E provavelmente, cara, a conta, a grana que tu vai gastar, ela tá em torno disso daqui. Eu não vou te colocar pacote gerenciado, isso é outra coisa também, cara, que acaba desvirtuando muito. Tem muito cara que tem pacote já com a solução mágica dentro do Salesforce, depois deixa o cara ali amarrado, cara, tem que fugir disso daí. Fugir mesmo, sabe? E, cara, é isso daí, é mostrar um plano, trabalhar em metodologia ágil, eu acho que isso daí vai ajudar muito, porque a gente sabe que quando começa, a prioridade de hoje provavelmente não é a mesma da semana que vem. Sim. Então a gente vai ter replanejamento, vai ter correção de rota, sabe? E, cara, e saber que os caras estão contigo, se preocupam, acho que isso é fundamental, sabe? Se preocupa que tu tá tendo sucesso, que tu tá extraindo valor, porque... Também olhando para nós, assim, o nosso lado, cara, se tu não tá tendo sucesso, não tá extraindo valor, ou tu vai deixar de ser nosso cliente, ou tu vai, tipo, largar o sales e eu tô perdendo faturamento, né? Claro, eu não quero isso também. Sim. É negócio. Então, acho que isso daí é preocupação genuína, assim, em dar certo. E entender, acho que a consultoria tem que entrar, mergulhar, entender o processo e sugerir, sabe? Cara, Sim. A gente pode fazer isso, sim, assado. Concorda, Douglas? Eu gosto de falar sempre que tem dois tipos de consultoria. Tem as que vão te vender o Salesforce e tem as que vão te entregar o Salesforce. Entendi. Tem as que vão desbloquear são perfis diferentes, tá? Mas é bem o que o Rosenthal falou, né? E eu uso muito o exemplo nosso aqui do dia a dia, né? A gente é uma empresa relativamente pequena, né? A gente tá crescendo nos últimos anos exponencialmente assim, mas se a gente for comparar hoje com grandes empresas aí que trabalham no mesmo ramo com a gente ainda é pequeno. E mesmo assim, por mais que a gente venha crescendo muito, a gente nunca deixou de ter a proximidade e de dar um atendimento personalizado pro meu cliente, sabe? O Rosenthal, por exemplo, agora até ele tem tentado se libertar um pouco mais disso, mas ele gosta de entrar na reunião ali de discovery, ele gosta de entrar numa diária, no meio do projeto, né? Tem lá uma planning, tem alguma sprint review, ele gosta de entrar também. Então, cara, ele vendeu, mas ele tá sempre acompanhando o negócio, né? E isso é diferente. Né, a gente, de fato, quando a gente aceita um projeto, quando a gente assume lá, quando a gente assina um contrato, é pra gente fazer acontecer. E, cara, esse é um ponto aí que tem que ser levado em conta sempre, sabe? Tipo, o que eu quero? Eu quero valor de verdade, eu quero ter sucesso nessa implantação, nesse projeto, nesse investimento que eu tô fazendo, ou eu quero só pagar muito barato agora, sabe? Isso, acho que esse é um ponto. Isso é fundamental. Cara, porque querendo ou não, existem investimentos, né? Sim. E daí daqui a pouquinho, cara, eu vou economizar, sei lá, 15, 20 mil agora, mas isso aí vai me custar quanto lá na frente? Tem que ter muito e essa visão, sabe? Do que eu percebo hoje em projetos Salesforce, o investimento, por mais baixo que seja, ele nunca é muito baixo, né? Não, até tem, a gente tem ali os planos starters, né?
que são personalizações extremamente poucas, é quase trabalhar com os seios como ele já vem mesmo, com uma customização ou outra, a gente coloca ali alguns campos ser colocados a mais, alguma coisa, mas a gente já sabe que, cara, provavelmente o que vai acontecer? Tu vai ter aquilo dali com a gente, tu vai usar e depois tu vai demandar mais coisa. A gente sempre coloca, cara, esse daqui é o, tipo assim, ó, cara, é o pentear o cabelo, não tô te cortando o cabelo, entendeu? Tu vai estar cabeludo ainda, mas ó, tô penteando ali, tu vai começar a usar, sabe? Mas tem coisa, acaba, cara, é que eu brinco, né, cara, é porque ele habilita projetos que te dão ROI. Entendeu? Entendi. Então o investimento ali acaba sendo projeto mais projeto em cima de projeto, agora eu preciso disso, não tem fim. Porque é a boca da tua área comercial, vamos colocar, né? Quando a gente fala ali de sales, ou do atendimento, sabe? Então, cara, show. Já tem que estar sabendo ali, o investimento ocorre. Um ponto, acho bacana, já que a gente falou sobre essa questão da consultoria, eu perguntei, como que eu vou ter a garantia? Para quem assiste o podcast aqui, eu acho que um bom jeito de pelo menos ter esse primeiro contato com a consultoria e ver, cara, quero conhecer a SR, quero pelo menos trocar uma ideia com eles, conversar ali com eles. Existe um primeiro passo, né, nessa implantação ou esse desbloqueio mesmo do CRM ali na tua empresa, começa sempre por um processo de assessment. Esse processo é uma imersão, onde a SR vai imergir na tua empresa, vai entender quais são os processos, o que dá para melhorar, o que dá para implantar, o que dá para, de repente, ajustar alguma licença que foi contratada errada ali no início, né, do teu relacionamento com o Salesforce. E esse processo de assessment, ele normalmente é um processo que tem um custo de 10, 20, 30, 50 mil reais, dependendo do tamanho e da complexidade do projeto. Mas para quem assiste aqui o podcast, a gente dá de presente esse processo de assessment. Então, acho que, querendo ou não, é um formato de garantia também de tu... Cara, é um primeiro contato para tu pegar a firmeza que a SR vai conseguir resolver o problema do Salesforce aí na tua empresa e vai desbloquear todo o potencial do CRM para ajudar o teu time aí a se organizar e faturar cada vez mais. Como que funciona? A gente vai liberar um código agora aqui e tu vai ler o QR Code aqui na tela ou clicar no link aqui da descrição, solicitar o contato ali do Marcelo e do Douglas para eles entrarem em contato contigo e ali tem um campo de código que tu vai digitar. Qual código a gente pode liberar? Que código a gente... Mágica. Mágica. Salesforce não é mágica, né? Vamos então vai ser mágica. Então é mágica. O código é mágica. Entrou ali no campo de solicitar o contato da SR, preencheu o código ali, mágica, o Douglas já vai saber lá que tu ganhou esse processo de assessment, vai ter o maior prazer em te ajudar a desbloquear todo o potencial do Salesforce aí, e com certeza vai ser mais um cliente satisfeito para os 100% de clientes satisfeitos da SR, né? Uau, que jabá, hein? Que jabá. Não, mas fechou. E pra gente seguir, que pilares que vocês acham que é interessante colocar para uma boa implementação ali para ser considerado desde o início? Eu bato sempre nessa tecla. O primeiro pilar, ele é o planejamento. Precisa ser feito o mapeamento dos processos, precisa ser definido o escopo, precisa se enxergar quais os marcos e quais os indicadores, os KPIs que vão indicar, né, de sucesso. Os key results ali, né? O segundo é a implantação, é o desenvolvimento, é escolher um parceiro forte, né? A gente trabalha ali com alguns percentuais e alguns indicadores, em torno aí de 70% dos projetos onde uma consultoria é envolvida, eles são sucesso, né? Então, esse aí é um ponto. E o terceiro é trabalhar na melhoria contínua. É entender que, cara, não é eu fiz a implantação e do jeito que eu dei o meu go live é o jeito que eu vou usar o resto da minha vida. O teu negócio ele vai evoluir e o CRM ele precisa também acompanhar essa evolução. Então, basicamente, eu trabalharia aí com 3 pilares, né? Que é o planejamento, a execução e a evolução contínua da ferramenta. E dentro do planejamento, eu acho que é fundamental também, tu já cara, estou colocando o Salesforce, tu deixar bem claro assim, qual é os resultados que eu quero trazer dentro do Sales. Entendeu? Cara, o resultado que eu quero eu quero acompanhar, por exemplo, vou botar a nuvem de vendas. Eu quero ter dentro do Sales o acompanhamento da minha carteira. Eu quero conseguir tirar relatórios e saber, cara, quais são os clientes que eu tô sem fazer contato há um mês.
cara, é dali que vai ser isso. Porque, cara, pra tu tirar um relatório final, significa que todo o resto tá funcionando, entendeu? Sim. Eu gosto de fazer isso daí, eu gosto de ter esse tipo de visão. Eu quero subir o forecast, eu quero que a meta, atingimento da meta e cálculo de comissionamento, etc., eu te faça por dentro do Salesforce. Tu entendeu? Sim. Tentar, cara, vincular objetivos macros a resultados de finais de processo. Tu entendeu? Entendi. Porque, cara, pra tu conseguir chegar nesse cara, a parte outra, ela tá toda funcionando. Eu gosto de, quando eu faço os acessos, eu gosto de fazer se isso aqui tipo funcionar, é porque o resto... É isso daí. Cara, que nem, por exemplo, assim, ó. Cara, eu quero ter o relatório, eu vou tirar tudo daqui, eu quero ter sempre a listagem dos clientes que eu não tô tendo contato. Por que isso? Cara, pra isso daí significa... Pra eu ter, porque daí como é que a gente vai fazer? A gente vai olhar cliente que teve uma atividade de visita, qual foi a última data. Então, filtra todo mundo, cara, pega o dia atual, bota mais 30, todo mundo que é a última data de visita ou que não teve visita, tá? Porra, é dali que eu tô tirando. Cara, se isso daí tá funcionando, significa, eu visitei meu cliente ontem e eu já fui lá na atividade, eu já coloquei que eu fiz uma visita, eu já coloquei um resumo, sabe? Alguma coisa assim. E automaticamente a gente já faz o sistema já gerar a próxima visita para ele, significa que o cara tá usando, tá preenchendo. Tu entendeu? Entendi. Então a minha gestão da carteira tá acontecendo. Esse é um exemplo, tá? Óbvio que tem vários outros. Mas, tipo, pilares que mostram o sucesso ou não, muitas vezes eu uso esse tipo de técnica também quando eu tô falando com os caras para ver, cara, de processo final, o que tu tá tendo? Sabe? Cara, quantos pedidos eu fiz, tipo, sei lá, a indústria, 100% dos meus pedidos, eles estão sendo originados a partir do Salesforce. Show. Tu entendeu? Sim, matou a pau. Isso daí é sucesso. Matou a pau. Show, muito bom. E tem algum tipo de... Porque às vezes acontece na empresa ter ali o seu time interno, né? O time interno ali de TI, e ela querer fazer a implementação ou algum Já teve algumas, cara. Empresa grande que fez isso aí. E daí ela quer fazer com o time interno. Quais são as armadilhas que podem vir no meio do caminho aí por eu tentar só com o time interno? Mas teve vários clientes que, principalmente, que a gente já conversou sobre isso, sabe? E daí, cara, a maior armadilha é o cara... eu fiz alguns Trailheads, tá? Então, eu entendi como é que funciona a plataforma em termos técnicos e vou começar a colocar, mas tu não entende como é que é o negócio CRM. Tu entendeu? Daí tu acaba fazendo ali uma implementação engessada, tu começa a trazer processos que não são de CRM para dentro do CRM, isso acaba acontecendo. Exemplo? E tu, cara, sei lá, eu vou... Função de RP. Cálculo de imposto dentro do CRM. Eu já vi, cara, isso daí é o maior dos erros possíveis, sabe? É fazer um tipo de cálculo que são coisas de RP mesmo. Exato, cara, o Douglas foi perfeito. Ou então, cara, o cara tem que fazer o pedido dentro do Sales e depois ele tem que abrir o RP e cadastrar o pedido. Cara, não existe, não tá conectado. Porra, não, sabe? Sim. Mas esse que o outro que o Douglas falou é perfeito. Cara, eu tô trazendo para dentro do Salesforce coisa que não é de CRM. Tá? Não é tipo assim, eu vou trazer para dentro do Sales, sei lá, todo o cálculo de lista de produto ali para dentro dele. Cara, isso daí tem que ser do RP, velho. Faz dentro do RP, te comunica com uma API e atualiza os produtos do Sales, sabe? Sim. Vou gerar uma lista de preços, cara, faz ali integrado. Tem coisas que são outra responsabilidade. Isso daí, quando começa a fazer interno, isso daí pega. Outra coisa também que ocorre direto ali, os caras quando vão fazer interno não tem, principalmente, não tá no dia a dia, não sabe bem como funciona funil, sabe? E daí acaba saindo lá um funil de lead, um funil de oportunidade com 50 etapas. Tu entende? Porque etapas quase sempre são poucas. Tu pode ter vários status dentro da etapa. Sim. Mas o que a gente vê é aquele funil ali, cara. Meu, é uma escada lateral aqui assim, sabe? Porra, o cara tá errado. Tu tá trabalhando com status, entendeu? Basicamente tu perde experiência, na verdade, ali com... É muito fácil o time interno ele se tornar um tirador de pedido. Então, absolutamente tudo que a área usuária solicitar para TI, eles vão desenvolver. Daí a gente vai caindo em algumas armadilhas ali que a gente já falou, de trazer responsabilidades que não são de CRM, personalizações excessivas, etc. Geralmente o profissional de TI, ele não é um cara que foi formado para trabalhar com Salesforce. Caiu o projeto no colo dele e ele correu atrás para aprender. Para aprender e para garantir o trampo dele, né? Sim. O cara vai dar o melhor dele. Mas aí a consultoria, ela traz experiência de outras casas, né? Eu já conheço os atalhos, eu já sei o que vai funcionar, o que não vai. Sim. Né? Eu nunca
vou dizer que eu não vou fazer tal coisa, né? Não é a minha função, né? Mas Eu tenho que alertar o eu tenho que te alertar Claro. Eu tenho que quais dizer, são ó, as consequências. Vai dar merda. Vai dar problema, vai levar mais tempo, vai custar mais caro. Lá na frente, né, tu vai fazer alguma customização aqui absurda no teu CRM, né? Quando vier ali uma nova versão, tiver alguma atualização, uma nova filter, tu não vai receber, né? Isso aí vai refletir lá no teu mobile, sabe? Então, são pontos que dificilmente o teu time interno vai ter o Vai estar calculate atento ali, olhando. pra te livrar, sabe? Sim, porque ele tá olhando pequenas coisas, né? E não a saúde do todo, né? Entendi. Cara, bem. e às vezes simplesmente a disciplina CRM ela não tá madura dentro da empresa. E, cara, e se caiu também por causa da TI, não é o dia a dia dele, entendeu? Não é o dia a dia do cara. O cara, quando tá fazendo, ele não tá. Cara, qual é a régua de relacionamento que eu vou fazendo com o cliente depois que eu fizer determinado processo? Eu fiz uma compra, cara, eu vou disparar uma régua. Sei lá, se eu tenho o envio a cada etapa, quando eu estiver mudando o status da transportadora, se eu fizer uma integração, eu disparo a régua pro cara ou não? Tu entende? Entendi. Eu posso, cara, tem várias outras. Eu vou fazer uma promoção, sabe? Eu vou criar uma landing page para isso daqui, daí já vai estar caindo dentro do meu funil. Eu vou fazer um funil específico por cada landing page, ou as próprias UTMs dali, etc., elas vão servir como base e elas vão estar dentro dos meus leads, né? Vamos chamar assim, para que eu consiga tirar relatório depois. Obviamente, tu vai para a segunda, né? Sim. Você não precisa fazer funis diferentes. Mas o cara que tá ali no dia a dia, ele não vive CRM, ele tem 1000 outras coisas para fazer. Sim. Então daí talvez, às vezes, ele vai perder um pouco essa essência. Entendi. E na opinião de vocês, qual é a ordem de passos para quem tá contratando agora uma licença do Salesforce para ele seguir ali e não errar? O mundo ideal. Chama a gente. Chama a gente. Antes de contratar, né? Chama a Antes de gente. contratar. Fecha teu parceiro. Tipo, uma primeira conversa ali pra gente conseguir se entender, pra gente dar um direcionamento. Isso só vai te custar tempo. Pra gente ter essa agenda, né? Sim. Mas a gente consegue desenhar juntos processos, a gente consegue quebrar alguns mitos e a gente já sai dali com um planejamento, né? Um escopo que vai entender quais são os teus desafios, o que tu quer resolver, né? Qual dor hoje que o CRM precisa vir para te matar? Sim. Quanto que essa dor hoje está te custando? Sabe, são perguntas que a gente tá ali para te ajudar a responder. Quais licenças tu precisa? Isso é importantíssimo. Sim, porque Sabe? daí depois disso tudo tu vem quais licenças, né? Sim, Porque tem os tipos de licença, né? exatamente. Até mesmo um planejamento, sabe? Tipo, pô, eu tenho verba aqui para ter uma squad com um determinado capacity. Daí eu vou lá, eu vou contratar sales, serve, community, Não marketing, sabe? Não precisa contratar de uma vez só, porque tu não vai usar tudo isso, isso não vai ser implantado De cara, em assim. paralelo, né? Até pode, mas tem que ver se O tu nível vai de querer investimento, né? investir, né? O capacity que a gente vai colocar ali. Então, cara, vamos escalonar as É licenças, isso aí. né? Vamos trabalhar junto aqui numa negociação melhor ali com a sales, né? Vamos fazer um planejamento disso. Como é que as coisas vão funcionar? O que vai estar incluso em cada uma das ondas do projeto e aí por diante. Definiu isso? Vamos para a parte de negociação, vamos para a parte de licenciamento. Daí, obviamente, né, nessa parte a gente acaba não entrando, porque Salesforce trabalha com licença, a gente trabalha com serviço, implantação, etc. Né, eles têm as políticas deles lá. Nosso papel ali é, né, no máximo, ali dar um aval, dar um parecer e tal. Né? Às vezes o cliente quer ouvir uma opinião e a gente sempre dá a real. E aí depois a gente vai para execução. Né? Na parte da execução, é importante também o cliente estar ciente de que é um trabalho a 4 mãos. Né? A gente vai ter expertise, a gente vai trazer a mão de obra, mas a gente depende também do cliente para trazer a expertise dele do negócio dele, né? Por mais que a gente esteja ali para ajudar, apoiar, construir processo, etc., né? O cliente está lá no dia a dia. O cliente precisa, no mínimo, ter definido quais são as dores que ele quer resolver para a gente poder trazer as sugestões em cima. E aí depois sim, né? Demos logo o live, vamos trabalhar na adoção, né? Vamos trabalhar no amadurecimento da cultura de CRM. E aí, isso vai gerando demandas
e aí a gente vai evoluindo a ferramenta, né? Importante encarar que é um ciclo eterno. Eu colocaria também treinamento, Plantação, né? melhoria. Ali Entra ali na parte de adoção, né? Exato, ali toda a parte de homologação, treinamento com os usuários. Isso é importante. Acho que e o que o Douglas falou também, eu acho que, cara, o grande ponto é o início, é tu planejar. Tem que ter um planejamento bom. Chama a gente ajuda. Cara, e tem vários clientes que nos chamam de assim, Rosana, tá, eu quero colocar os seios. Beleza, tenho 10 mil, 20 mil, 50, 200, 1 milhão. Cara, é esse o teu orçamento? Tu quer gastar isso daí? Tá bom. Então, a gente se planeja, o que a gente consegue fazer com tanto de dinheiro? Isso daqui. Cara, eu tenho tanto. Cara, isso aqui a gente consegue fazer mais. E trabalhar muito como é que eu vou dizer assim? Na transparência, né? É conseguir entender bem assim, cara, como é que tá o teu cenário? O que tu quer extrair de valor? Eu quero isso daqui. Tu tem quanto pra botar? Tenho tanto. Tá bom, então isso daqui a gente pode fazer assim, assim, assado. Monta um backlog. Faz um cronograma legal ali dentro das sprints, né? Eu vou ter tantas sprints, o que eu preciso entregar dentro de cada sprint. Eu preciso tudo isso, vai dar mais. Cara, eu só tenho isso de grana. Negocia, a gente chega num valor ali que vai ser condizente para todo mundo. Marcelo é bom de negócio. Marcelo fecha. Marcelo fecha. Depende. Às vezes ali às vezes eu fico na ânsia de pegar aquele cliente ali que tem uns clientes ali que brilham os olhos, daí o desconto sai mais do que deveria, mas é do jogo. Mas é que é maluco, né? É porque eu entendo. Porque aquela coisa que a gente fica cara, esse projeto eu queria esse projeto. Daí, às vezes, quase tu paga só pra entrar no projeto, né? Tipo, esse daqui eu queria participar. Claro. Eu entendo. Isso daí, cara... Mas eu acho que esse é o grande ponto, entendeu? Sim. Cara, é entender... Cara, tem aqui, ó, o tempo, questão de planejamento e questão de custo. É isso daí. E, cara, quais são o que eu quero extrair? Quais são as minhas metas, meus objetivos de colocar o Salesforce? Sim. Deixar isso bem claro. E daí, cara, esse eu acho que faz isso é um primeiro bom passo para ter sucesso. E, obviamente, execução. O Douglas falou bem, cara, não adianta eu planejar tudo, fazer a melhor coisa possível, daí se eu quando eu executar, não consigo entregar, entendeu? Então, venham naqueles que entregam. Show. Cara, e acontece de repente, ter alguma empresa que acha que diz assim, não, o Salesforce não é para mim. Mas, na real, é que o CRM não foi implementado direito na empresa, ao invés de ela achar que o Salesforce é ruim? Pode acontecer. E, cara, 100% dos casos, em alguns dos pilares lá que eu coloquei, ou o pecado ele aconteceu no planejamento, ou na execução, ou na melhoria contínua, né? Ou eu não me planejei direito, e aí a consultoria implantou o que ela quis, e o que ela queria não era exatamente o que eu precisava, ou o parceiro, ou o meu time interno, né, pecou ali na hora da implantação, né? Ou eu simplesmente larguei de mão, né? Parei, o meu CRM parou de acompanhar a evolução do meu negócio, e aí, obviamente, em algum momento parou de servir, né? Sim. Então, acontece muito. O Rosenthal até trabalha com Salesforce há bem mais tempo que eu, deve ter visto muito mais casos, acho que pode contribuir até mais aí. Com certeza, cara. Cara, quando a gente... Eu acho que também muita questão do processo não ser bem definido. Ou de eu coloco e eu não vou seguindo o processo. E daí depois o que acaba acontecendo, que eu vejo direto, empresas que colocam ali, tipo assim, eu tentei colocar o sales, ele não é pra mim, sabe? Cara, isso daí, o que eu vejo bastante, tá? Que provavelmente é falta de maturidade de processo, tá? Tipo assim, eu não sei usar CRM, daqui a pouco eu não tô preparado pra ter um CRM, tá? Porque eu trabalho muito bumba meu boi, vou mandar aqui proposta, vou estar me lembrando de cabeça, sabe? Cara, e é fácil ficar assim, eu gosto de trabalhar assim sem processo, tá? Comercial é clássico nisso. Eu sou um, cara. Inclusive eu tô atendendo aqui, né? O bicho não para. Eu sou um que, cara, pra eu pular um processo é uma barbada, mas eu tenho que me policiar bastante. Eu acho que um outro grande ponto também é, cara, teve a implantação, daí tem um outro problema, acho que o Douglas comentou ali, da questão da melhoria contínua, né? Mas eu abandonei o processo, entendeu? Cara, isso eu vejo direto em muita indústria, por exemplo. Cara, eu comprei o Sales, é uma Ferrari e eu tenho um Fuca aqui, um Uno com a escada em cima, né? E daí tu vai ver o que os caras fazem. Cara, ele faz o cadastro da visão 360, ele cadastra o account
e daí ele usa para tirar pedido integrado com SAP. Cara, é um monte assim, né? O cara só vai lá e digita pedido, entendeu? Então, cara, tu tem todo um leque de coisa de CRM para ser utilizado e tu não usa, cara. Tu não tá usando, entendeu? Ah, não tá como eu queria que fosse. Cara, vai na melhoria contínua. Mas às vezes o bom é... Cara, o ótimo é o perfeito, né? Mas o bom é melhor que nada, né? Claro. Então, porra, vai usando o que tu tem, te adapta, faz os caras utilizar. Tem muitos caras também, meu time não tava com problema de experiência, não adotou. Isso aí tem bastante também, né? Então, cara, ali eu vejo ali que a liderança não tá comprando a briga, sabe? Liderança tem que comprar a briga. Cara, tem que usar essa porra. Aí deu, não quero saber. Vamos usar. Me reporta o que tem de problema, que eu vou estar trabalhando aqui, nós vamos resolver os problemas, tá? Daí, acho que tem bastante. Eu acho que é muito isso, assim, sabe? Que eu vejo, assim, sabe? Falta de processo, abandonou o processo, o dia a dia acabou, sei lá, comendo a motivação de colocar o CRM, sabe? E não tá progredindo o CRM. Esses são os pontos, assim, que eu vejo ali que, o Salesforce não é pra mim. Cara, o Salesforce é pra qualquer empresa, tá? Sim. Obviamente que empresas pequenas, eu olho assim, cara, a gente consegue colocar o 6, sabe? Mas, será que é a melhor alternativa? Cara, talvez não. Talvez tu consiga, começa com uma ferramenta um pouco menos complexa e depois tu migra pro Salesforce porque a complexidade dele é maior, sabe? Sim. Então tu vai ter uma maturidade maior para utilizar. Mas também daqui a pouco, cara, se tu já tá... Cara, eu já sei que eu vou crescer. Então, cara, vambora. Dá-lhe, sabe? Vamos se programar, vamos fazer. Acho que é muito disso, assim, sabe, Dala? E, cara, na opinião de vocês, qual a primeira atitude que uma empresa deve ter, assim, se ela percebe que não tá extraindo o máximo que ela pode do CRM? Procurar a gente. O guri foi ligeiro. Não, mas falando sério, pode acontecer. Pode acontecer e tem que buscar um parceiro. Sim. Porque aí a gente volta naquele ponto lá que a gente tava falando agora há pouco aqui. Cara, não tenho dentro da minha empresa, não tem dentro do meu time de TI, não tem dentro da minha área de negócio pessoas com experiência de CRM. Quem é que vai te trazer isso? É o parceiro, é a consultoria, sabe? Sim. Vamos trazer expertise ali de cases do mesmo segmento, né? Provavelmente a consultoria vai ter, vai estar... Ou tu é uma indústria, ou tu é uma indústria de calçados, ou tu trabalha ali dentro do ramo da agricultura, enfim. Então, dificilmente a gente não vai ter um case lá pra te ajudar, né? Então, eu falei brincando ali, chama a gente. Sim. Mas na verdade não é verdade. Não, mas é que eu entendo, tipo, a questão do chama a gente. Eu também, quando eu li a pergunta, a primeira coisa que eu pensei, cara, fala com a gente. Mas o que eu vejo é porque, na real, é genuíno, né? Tipo, a gente... É a ansiedade também de ajudar, porque a gente sabe que vai resolver o problema. Então, tipo... Fala com a gente, é conveniente a gente dizer fala com a gente, mas ao mesmo tempo é real, né? É verdade o falar com a gente. Eu entendo essa questão. E se vocês pudessem deixar um recado para quem contratou o Salesforce ontem? Cara, falando sério, eu acho que revisa eu estou começando a implantar o Salesforce. Cara, olha a questão do teu escopo, olha os processos, tenta olhar dentro dos entregáveis que tu vai ter, como é que o teu processo ele vai estar entrando ali dentro. Se tu não desenhou ainda o teu fluxograma de trabalho que tu vai estar utilizando, qual é a etapa, o que tu vai estar fazendo, qualquer coisa, desenha isso, valida, sabe? Valida. É importantíssimo tu ter o fluxo do teu processo e tu tá enxergando esse fluxo dentro das funcionalidades do Salesforce. Sim. E coloca aquilo que eu falei ali, cara, objetivos de extração de valor de final. Cara, eu quero ter acompanhamento das metas do meu vendedor no Salesforce. Todo pedido que eu fizer vai ser dentro do Sales. Cara, se eu estou sendo a service, atendimento, os SLAs do atendimento de caso, eu tenho que conseguir monitorar pelo Salesforce e eu quero baixar os SLAs em tanto por cento percentual. Entendeu? Tu trazer isso daí. Tu começar a ver resultados finais e tu coloca eles como objetivo. Show. E daí tu decompõe de trás pra frente. Cara, pra eu conseguir isso daqui, o que tem que estar pronto? Tem que estar pronto isso. Cara, muito bom. Eu tenho dentro do meu processo? Tenho. Onde é que eu tô enxergando isso aí dentro do Salesforce? Não tô enxergando isso daqui. Porra, tá estranho. Chama o cara ali, teu parceiro que tá fazendo contigo, quem é que vai fazer.
como é que tu vai apertar esse parafuso? Onde é que eu vou estar sendo atendido por determinada coisa, sabe? Show. Acho que isso, cara, isso ajuda muito, assim, sabe? Show. Eu falo ali diariamente, no mínimo ali umas 10, 15 pessoas que nos trazem algum problema relacionado ao CRM. E uma pergunta que geralmente eu sempre inicio ali a nossa conversa, para até eu conseguir avaliar o nível de maturidade em questões de CRM daquele possível cliente cara, tu sabe a dor que tu quer resolver com o Salesforce? Uhum. Tu já conseguiu metrificar o quanto que essa dor hoje tá te custando? Sim. Pô, beleza. Não. Então vamos dar um passo atrás, vamos rever o teu planejamento, vamos olhar aqui de novo teu escopo, vamos olhar os teus processos, o que tu pensou pra gente ter daqui pra frente, né? Vamos dar um passo pra trás, vamos organizar melhor, vamos eliminar um pouco as incertezas e aí vamos dar o próximo passo. Uhum. Mas aí a pessoa que tem que estar do teu lado é um parceiro forte, é um cara de confiança, é um cara que não quer só te vender um projeto, não quer só tirar o teu dinheiro. É o cara que entende que o teu sucesso é o sucesso dele também. Né? É no longo prazo ali que todo mundo vai ganhar. Show. Então, esse é o recado que eu deixo aí pra galera. Perfeito, show de bola. Então, lembra de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, de repente comentar, cara, concordo, quero que vocês tragam um outro assunto, dá uma sugestão de assunto aí pra gente. Lembra também de compartilhar com quem tu acha que vale a pena assistir esse episódio. Cara, é importante ele ver isso daqui antes de contratar o Salesforce. De repente ele vai economizar uma dor de cabeça aí e ainda dinheiro, né? Vamos botar, porque eu acho que a dor de cabeça é até pior do que o dinheiro, às vezes, num projeto Salesforce. Fechado? Cara, o projeto não é entregue, né? Exatamente. Bem isso daí. E Douglas, se quiser entrar em contato contigo, seguir nas redes sociais, como é que faz? O Instagram é um monte de números, só tem nerdice lá. Então, chama lá no LinkedIn, é Douglas Borges, e tá tudo certo. Fechou. Marcelo, para te seguir nas redes sociais aí, como é que faz? E a SR também. LinkedIn, né? O Marcelo Rosenthal ali. O meu Instagram, Marcelo_Rosenthal. Não é muito profissional também, vamos dizer assim. Tu vai ver lá. Só coisa do Inter. Só coisa do Inter, de avaliação com o Grêmio, tem bastante isso daí. E, cara, @srconsult.io, né? Isso aí. O site também, site é srconsulting.io. E no LinkedIn é SR Consulting, referência Salesforce. Isso aí. Fechou então, lembrando, a SR Consulting é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. 100% de taxa de sucesso aí com todos os clientes. E se tu quiser desbloquear verdadeiramente todo o potencial do Salesforce, com certeza tu vai ser o nosso próximo cliente satisfeito aí. Só entrar em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Um abração e até o próximo episódio. Um abraço.